Boa noite a todos. Nós estamos aqui em Nipuã, que é a casa espírita onde tudo começou. Onde há 36 anos eu comecei e nunca mais parei. Aqui é o meu berço, junto com a dona Helena, seu Sebastião, a Dirce, seu Pedro, Carlos e tantos outros que passaram aqui, que nos ensinaram. E é sempre, sempre um prazer estar aqui. Eu sinceramente considero a minha casa. Sempre senti isso e sempre é um lugar que eu gosto muito. E fora os amigos que nós temos aqui, de longa data. Então é sempre muito bom. Uma das nossas preocupações, eu acho, na vida, para muitos, e eu acho que quase todos, o maior medo é morrer. Ele encabeça a lista dos medos, a morte. Essa expectativa da morte que todo mundo sabe que vai acontecer. Eu vou chamar de morte porque é a parte física. Todos nós sabemos que um dia nós vamos deixar a vida física. Isso é uma criação divina. Não foi o homem que criou isso. Não foi o mal que criou a morte. Não foi o demônio que criou isso. Até porque nem tem demônio. O espiritismo não considera isso. Mas algumas pessoas consideram. Porque consideram a morte tudo de ruim. Todo o desconforto, a ausência, a falta e o nunca mais está inserido no conceito de morte. A doutrina espírita, graças a Deus, vem esclarecer o que a espiritualidade e as doutrinas espiritualistas já diziam. Kardec codifica, ou seja, ele cria um roteiro no Livro dos Espíritos com 1019 perguntas para nós entendermos a vida espiritual e entendermos principalmente que nós somos espíritos. Ou seja, não morremos, mas precisamos deixar a vida material depois de um período de programação. Ele é programado, né? Nós temos um período programado. Esse período só interrompe com a da razão, o suicídio ou o assassinato. É só assim. Senão nós vamos completar o período programado e voltar para o mundo espiritual. Dentro do amor divino, de suas leis, de tudo aquilo que ele nos favorece, portanto, nos amar. Então nós vamos criando esse entendimento de volta para o mundo, de volta. Nós mergulhamos na vida física, reencarnamos, assumimos um corpo físico, uma família que nos acolhe, para vivermos uma história. Então Chico Xavier diz que a única coisa que nós nunca vamos conseguir é morrer. A única. Porque não tem jeito, o espírito é imortal. Nós tivemos uma criação em Deus e temos uma vida para sempre. Então, este é o ensinamento principal da doutrina espírita. Há 16 anos atrás, desencarna o Gabriel Martins, que é esse aqui da foto. Gabriel José Delgado Martins, que nos livros ficou apenas Gabriel Martins. E há 15 anos nós temos esse livro, que é um livro que tem contribuído muito, Esperança Além da Vida. O nome sugestivo já diz tudo, esperança, continuidade, além da vida. Nesse primeiro livro do Gabriel, já tem 9, trabalhando o 10º já, e ele relata para a gente a sua chegada no mundo espiritual. Eu imagino que aqui quase todos já leram, aqui no centro. Mas temos também que pensar nos outros que não leram e que precisam dessas informações. E o Gabriel, depois de passar por um acidente de carro ou um choque automobilístico, porque o Gabriel nos afirma que não existe acidente, é uma programação. Então, passando por um choque automobilístico, ele aos 20 anos de idade, estudante de zootecnia na Unesp de Dracena, fica 13 dias em coma, o corpo em coma, e o Gabriel do lado do corpo, como qualquer pessoa que está em coma. Junto dele, o Raniel, que é o seu anjo da guarda, porque todos nós temos um anjo da guarda, que vai ser uma das primeiras pessoas que nós vamos encontrar quando deixar a vida física. E talvez essa pessoa mais estranha para nós, né? O anjo da guarda, que a gente não se refere a ele, a gente nem confia direito nele, né? Então o nosso anjo da guarda, que deveria ser a pessoa mais íntima, vai ser a mais estranha. Então que o Gabriel não conhece, para quem não sei. E o Raniel tem uma frase que ele diz para o Gabriel: eu existo para te amar. Isso é muito profundo. Lembrando do amor que o Dimas nos diz, nosso mentor: atenção, gentileza, respeito e confiança. Eu existo para te amar.
Eu existo para te dar a atenção que você precisa enquanto sou seu mentor, para ser gentil em suas necessidades, carinhoso diante das suas falhas, indulgente. Existo para te respeitar o seu livre-arbítrio, e existo para confiar que você é um ser de evolução. E isso é o amor: atenção, gentileza, respeito e confiança. Então, eu existo para amar, é isso. Ele não era a alma gêmea do Gabriel, no senso comum dizer. E o Raniel permanece do lado dele, instruindo o Gabriel já desde o início que ele não ia ficar no corpo físico. Então ele prepara o Gabriel para que ele já antecipe a ideia de ir para o mundo espiritual. E era algo muito novo para o Gabriel. E ali estava a avó dele também desencarnada, a Maria Sônia, que ele nem conheceu, que ela desencarnou antes dele reencarnar. E o Gabriel faz um monte de perguntas, como um bom repórter que é: o que vai acontecer, o que é isso e aquilo. Em um determinado momento, no 7º dia que ele estava em coma, em que o Gabriel já chega no hospital assim com Glasgow 4. Isso é irreversível. Disse o pai dele que ele tinha 0,5% de chance de vida, segundo o médico. Física. Era quase nada. 0,5%. Mas é claro que o amor de um pai, a medicina não vai abandonar. Vai lutar enquanto é possível. E assim o Gabriel permanece 13 dias. Mas lá pelo 7º dia o Gabriel sente como se fosse um calor, um contentamento, uma espécie de alegria, uma coisa boa. E ele fala: Raniel, o que será isso? Será que o meu corpo está sarando? Eu estou me recuperando? E o Raniel diz: não, Gabriel, não é isso. Eu vou te mostrar o que é. Vem comigo. E desdobrado fora do corpo, ele vai para a universidade. Era meio-dia. E ele encontra um círculo de amigos bem grande, assim, todos orando por ele. Então ele sente a força do amor, da fé, das energias. Porque a gente às vezes pensa que a oração não faz nada, né? É claro que a oração não poderia trazer de volta ao corpo, porque está programado para voltar. Mas fez-lhe bem. Imagina uma situação, qualquer situação nova para nós. Quando nós estamos sozinhos, com o anjo da guarda, que me conhece, mas que eu não conheço. Qualquer coisa boa ali é válida, é útil. Então ele se sentiu muito confortável, se sentiu muito amado. Então ele recebe essa força bendita. Ouve o diálogo dos médicos dizendo que o quadro dele vai piorando fisicamente. Vê o pai visitar, a mãe, o irmão, os familiares que puderam estar, os enfermeiros. Ele vê tudo isso, porque ele está fora do corpo, mas está presente. Então a gente vai entendendo aí, e quando a gente visita alguém em coma, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala. Uma UTI. Não está consciente fisicamente. Então nós temos que ter uma postura firme do lado de oração, de entendimento. Imagina a gente perde totalmente o controle, a pessoa também vai perder. E às vezes a gente não sabe disso. Então, se já fez, tudo bem, já passou. Mas de agora em diante vamos entender que a nossa postura ali é de dar força para a pessoa. E entender que a pessoa está nos vendo. Há relatos científicos de pessoas que ficaram em coma e sofreram maus tratos, e quando retornaram e ouviram tudo, ouvido o último a perder, processaram o hospital, enfermeiro e tudo mais. Porque estão ouvindo. Nós temos a história real, está no último livro do Gabriel, Fé no Futuro, da Martinha. A Martinha na Covid ficou 30 dias em coma. E ela tem um filho no mundo espiritual. Ela volta consciente e relata que ela ficou esses 30 dias com o filho, que ela encontrou os bisavós que ela não conheceu, e ela teve a notícia de que um dos entes queridos ia reencarnar, ia ser filho da sobrinha dela. Quando ela volta, ela traz a notícia, a sobrinha ainda não sabia que estava grávida, mas já estava. Tanto que é verídico isso. E a Martinha é uma pessoa muito séria, não vai inventar isso. Ela encontra o cachorro Billy, que era do filho dela que desencarnou depois. Ela traz isso com muita realidade. Ela encontra o Dimas, encontra o nosso mentor, encontra o Gabriel, e um dia ela está lá feliz da vida. O filho dela diz: o Renan, mãe, você precisa voltar. E ela diz: não, eu não quero, aqui tá bom. Não, mãe, aqui não é para você agora, tem que voltar. E é interessante que o filho dela, que está aqui, não tinha lido o livro, não sabia disso. E quando ele lê o livro, ele fala: nossa mãe, você queria ficar lá e deixar a gente aqui? E é muito real isso, porque a gente sempre pensa que o desencarne é sempre ruim, um lugar ruim. Para cima é sempre melhor, nas dimensões superiores. Então nós estamos indo para o mundo espiritual, nos desprendendo das coisas materiais, dos pesos,
das angústias, para ficar num ambiente melhor. Isso não anula a falta e a saudade, mas para a pessoa que estava doente, que estava numa condição difícil, é muito melhor. Então o Gabriel, desses 13 dias, tem um momento em que surge a ideia de doação de órgãos. E o Gabriel se prepara em espírito, e o Raniel leva ele para assistir a coleta dos órgãos de uma outra pessoa, para ele entender como é que é. Gabriel, você não vai sentir nada, fica tranquilo. E quando ele assiste o outro, e ele encontra o outro espírito, né, do corpo que estava doando, e onde os órgãos haviam retirado eram luzes azuis. E aquilo fez um bem danado para o espírito, cujo corpo os órgãos foram doados. Ele se sentiu útil, até mesmo não estando mais aqui. Ele foi e sustentou mais 7 vidas físicas. Então ele estava feliz por ser útil à felicidade, à continuidade das provas, do crescimento de alguém. Isso é muito rico. É claro que precisa de maturidade, entendimento, razão, para a gente olhar para isso. Não era dessa maneira que os pais olhavam. Não era assim. Enquanto 7 famílias estão felizes, algumas outras estão muito tristes. Então o Gabriel se prepara, só que ele não tem tempo para isso. Então ele não é doador de órgãos, porque o corpo dele não existe. Então ele não é doador. Aí saindo, desligando do corpo físico, ele entra no mundo espiritual, saudável, lúcido e saudoso da família já. Mas ele é envolvido por tantas energias boas, ele vai sendo preparado e em determinado momento ele descobre que era possível mandar notícias para a família, porque o Gabriel não é espírita. Quando nós psicografamos esse livro, o Gabriel não conhecia os termos desencarnação, né, perispírito, mundo espiritual. Então ele escrevia, morreu, eu corrigia por desencarnação. Até ele acostumar, porque quem não é espírita, né, não usa o termo desencarnou. Para mim é tão comum em casa, desencarnou. Ninguém usa a palavra morreu mais. E o Gabriel, particularmente, ele tem um compromisso que ele fala que o compromisso dele é matar a morte, matar o conceito de morte, a ideia de fim. É um dos compromissos dele. Eu acho que ele tem. Então ele chega no mundo espiritual e descobre que é possível mandar uma carta. Ele vai conversar com o Dimas, que é o mentor da colônia onde ele está. Ele encontra o Zé Francisco e descobre que precisa estudar, precisa se preparar para isso, para criar conexão com o médium, encontrar o médium. Tem isso também. Que não são muitos, né? São poucos. E o Gabriel estuda ele e o Zé Francisco. E eles estudam o livro dos Espíritos, os livros que têm possibilidade. Interessante que hoje eles estudam esse, na colônia. Está mastigado o negócio, né? Está explicado aqui. E aí, eles escrevem uma carta enorme. Tinha mais de 30 páginas a carta do Gabriel. Tudo que ele queria dizer para a família. E os mentores deles, o Dimas diz, olha, Gabriel, você não tem tempo para 30 páginas lá, porque tem outros que precisa escrever. Então, assim, reduz isso aí. Ele reduziu para 15. Falou, não, menos. Sobrou 3. E não foi comigo a primeira carta, mas tinha 3 páginas. Eu estou bem, eu estou aqui, eu estou acolhido. Era uma carta mais ou menos assim, com saudade. Uma carta muito bonita. E ele escreve a primeira carta. No mês seguinte, ele já entendeu o processo. Aí no mês seguinte já era comigo. E nesses 16 anos, depois sempre foi comigo. As cartas dele. Senta aqui, ó. Tem cadeirinha aqui. Depois sempre foi comigo. Então ele continuou escrevendo. Isso para ele se tornou muito importante. Então nesse livro aqui nós vamos encontrar o estudo. Tem um capítulo, o último capítulo aqui, nós temos uma separação. Explica como é que o médium se prepara para o trabalho de psicografia, como é que o espírito tem que se preparar para escrever a carta e como a família que vai pedir deve se organizar para pedir a carta. Porque não é só chegar lá, você tem que estar em sintonia. Então o Gabriel também nos prepara aqui. E ele começa a estudar, entender, conhecer pessoas, rever pessoas, a avó que orientava ele, e que ele tinha uma certa dificuldade de chamar de vó, porque a Maria Sônia era uma jovem como ele. Então ele tinha dificuldade de chamar de vó, então ele falava Maria Sônia. O Gabriel não relata namorada. Ele não se refere muito para não comprometer as outras pessoas. Ele não fala tanto do irmão. Um dia eu perguntei para ele, por que você fala pouco do teu irmão? Eles eram muito ligados. Ele falou assim, porque se eu incluir muito meu irmão, ele vai deixar de ser o Guilherme para ser apenas o irmão do Gabriel. Olha o cuidado que tem que ter, né? O amor, isso é amor. Isso é querer bem. E ele é carinhoso para a família. O Gabriel escrevia várias vezes ao mês para a família.
Nós temos 2 livros do Gabriel, que tem cartas de 10 anos, os 10 primeiros anos das cartas dele estão no livro. As cartas que serviam para todo mundo. Gabriel nunca abandonou. E ele desenvolveu esse feeling, essa facilidade para nos falar de mundo espiritual. Para mostrar para a gente que nós realmente saímos da vida física, mas não deixamos de viver. E que a volta para casa é apenas uma volta que nós faremos com a sensação de quem termina um dia de trabalho, quem termina realmente uma missão. Quem chega no mundo espiritual, a primeira coisa que vai constatar com ele, é a frase que eu acho que todo mundo vai dizer: morrer é só isso? Eu sempre penso que a parte física, né, sempre no final do corpo físico, é um sono profundo, igual o sono que a gente tem toda noite. Não chega a hora que dá um sono e não controla, o celular cai. Porque todo mundo, a maioria está com o celular na mão por mim, né? Aí vem mais um pouquinho. O celular cai, às vezes cai na cara. A gente não consegue controlar. Você vê a hora que você está pegando o sono? Não, né? Você perde o controle e apaga. Isso é desencarnar, você desencarnou. Apenas você não se desligou do corpo, o corpo não parou, mas o processo é o mesmo. E por que você dorme tranquilo? Porque você acredita que no outro dia você vai acordar. Se nós tivermos uma crença real da continuidade da vida, desencarnar também é só acordar no outro dia. Não tem diferença. Quando a gente vai numa rodovia, a gente passa, tem as placas de divisa de município. Quando você passa de um município para outro, divisa de município, você está na rodovia, você continua dando. Qual a sensação que você tem? Nenhuma. É a mesma rodovia, só tinha uma divisa. A desencarnação é isso. É a mesma vida, com limite material. E nós temos que nos esforçar, estudar, raciocinar para chegar nesse conceito. Jesus Cristo, em todo o seu evangelho, ele se esforçou tanto para falar que a vida continuava. Ele dizia: meu reino não é desse mundo. Que mundo há outro que não seja a terra, se for os materialistas? Não é? Que mundo é esse? De onde eu vim? Que eu saiba, Jesus nasceu da barriga. De onde ele veio? Do mesmo lugar que nós. Mas ele se referia a um outro mundo. Quando eu voltar para lá, de lá eu enviarei o Consolador. Então Cristo, ele faz uma amostra assim, de um ir e vir o tempo todo. Eu vim, eu vou, eu mando de lá para cá. Percebe isso? O quanto é real a quantidade da vida. O que ele fala para Lázaro, quando ele vai ressuscitar Lázaro? Que estava desdobrado. Lázaro, volta. Da onde? Porque quem está morto, gente, morto é morto. Morto não tem ação. Essa cadeira é morta, esse livro é morto, a mesa é morta. Nunca vai ter vida. O que está morto, está morto. O corpo, depois que morreu, morreu. Então, se o Lázaro volta, é o espírito que volta. Volta de algum lugar. Ele fala isso para a filha de Jairo, quando ele é ressuscita também. Filha, vem. Vem da onde? Se ela estava ali na frente dele. Ele só podia dizer: levanta, né? Era o suficiente. Se era para levantar, ele fala: vem, volta. Eles estavam diante dele. Ele não viu Lázaro ir para dizer volta. Se fosse físico. Ele estava falando do espírito. Quando Moisés proíbe, está lá na Bíblia, Moisés proibiu o espiritismo. É uma palavra muito errada, porque a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec, tem 170 anos agora, né? 170, quase 170. Ela não existia antes. Como é que na Bíblia teria a palavra espiritismo se não existia isso? Moisés proibiu a comunicação com os espíritos porque era uma bagunça, quase igual hoje. Então está errado. Trocando por dinheiro, está igual hoje. Está errado isso aí, ele proibiu isso. O erro, mas Moisés tinha 72 anciões que se reuniam e comunicavam com os espíritos, que é a parte boa. Depois, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando vai orar, encontra Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque todo mundo sabia que esses dois estavam mortos. Moisés, mais de 1000 anos, e Elias, a 350. E era tão real a aparição dele, o assunto, a conversa, não era um sonho, não era lembrança, que os apóstolos queriam fazer uma tenda para cada um. De tão real que era, eles vão dormir aqui. Então Moisés revoga ele mesmo a lei que ele tinha criado lá atrás.
que não pode comunicar. Agora pode. Para o bem, pode. Então, todo o Evangelho de Jesus é mostrando a continuidade da vida. Quando ele vai curar aquela menina cega, que é cega de nascença, os apóstolos ali, cheios de dúvida, não tinha cultura, não tinha estudo. O Evangelho estava nascendo com eles. E eles não conheciam muito bem as Escrituras. Paulo conhecia, mas Paulo foi depois. Não eram tão conhecedores. Aí o apóstolo pergunta, por que ela nasceu cega? É culpa dela ou dos pais dela? Como é que a criança pode ter culpa se ela nasceu? Ela já nasceu, ela não tem como ter feito para si algo para nascer. Então, eles acreditavam em vidas passadas, né? Ela veio com a culpa. Primeira coisa. E Jesus responde, nem uma coisa nem outra. Não é culpa dela nem dos pais dela. Ela veio, de novo, assim para que eu curasse. Veio com merecimento. A cegueira era só dele. Porque Jesus não podia curar quem não tinha merecimento. O que é o merecimento? Não é nós que julgamos. É quando nós estamos prontos para a mudança de vida. Quando o Evangelho diz assim, a gente não vai gostar disso que eu vou falar agora. A dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos. O que é uma pessoa eleita? Uma pessoa promovida e exaltada, não é? Se elegeu. Então, a gente tem aqui a dor moral, física, Deus reserva para aqueles que se melhoraram e têm forças para suportar o fardo. Então, quando uma dor nos atinge, uma separação, algo grande, com certeza nós temos força para esse fardo. Porque nós nos elegemos para isso. Nós somos preparados para suportar aquela prova. A dor, ela é a nossa amiga, embora a gente não goste dela. Porque ela vem e bagunça a nossa vida, tira da zona de conforto, faz pensar diferente, faz pensar de outra maneira. Quando o Gabriel saiu da casa dele, ficou uma dor imensa e uma saudade dolorida até hoje. Está aqui o depoimento do pai. Por outro lado, quantas milhares, eu não sei quantos, ele vendeu mais de 500 mil? Se 2 leu, já tem 1 milhão de pessoas receberam essa informação e conseguiram entender que a vida continuava, que a vida não acaba, que a vida não tem fim. Isso é muito importante. Então, se o Renato, o pai, se o Renato entendesse que aquilo era só para ele, que só ele ia ficar com a dor, o sofrimento e a falta, e não dividisse isso, o Gabriel não conseguia ter feito o trabalho dele. Aí, então, o Renato tem uma frase, o pai diz assim, a passagem do Gabriel, embora dolorida e tão saudosa, salvou as nossas reencarnações. Isso é para quem tem muito entendimento, né? Muito entendimento. Então é fundamental a gente olhar para esse lado. Por que Deus tira a vida de um jovem? Primeiro, que Deus não tirou a vida. E outra, Deus não faz nada. Lembra a história que ele trabalhou 6 dias e descansou todos os outros? Pode ficar falando, vai lá atender. Só pode. Entende por que ele trabalhou 6 dias? É meio que simbólico que descansou o resto. Na verdade, ele criou leis. Antes de criar tudo, Deus criou leis. Então não é Deus que gosta, Deus que não gosta, Deus que pune. Isso é uma alegoria. A lei, que é a ordem divina, o amor divino, ela pega todo mundo que está errado para não dar certo. Nós estamos olhando essa reencarnação. Nós estamos olhando esse momento. Lá atrás, voltem 10 anos atrás. Os problemas que vocês tiveram grandes lá, se tiveram, que pareciam insolúveis, insuportáveis. Não dá nem para lembrar direito. A gente lembra, mas não sente mais. Por quê? Porque nós éramos eleitos. Essa dor chegou depois da nossa eleição, do nosso crescimento. Deus não vai dar uma dor se Ele não tenha nos preparado antes. Embora o desespero não deixe a gente raciocinar. A falta de cultura, a falta de informação, as pessoas que estão do lado, não deixa a gente raciocinar que é possível. A lei divina trabalha a nosso favor. Quando nós nos aproximamos da lei de justiça, que é uma das leis de Deus, amor e caridade, está lá no livro dos Espíritos. Acho que é 222, se eu não me engano. Não sou bom em número. Quando nós nos aproximamos da lei de justiça, amor e caridade, nós conhecemos a felicidade. Justiça divina,
andar dentro da lei. Amor. O que é amor? Atenção, gentileza, respeito e confiança. E caridade. A caridade era a nossa oportunidade de doar, de aceitar a pessoa como ela é. Porque se a gente não aceitar a pessoa como ela é, ninguém faz caridade. Porque se a gente começar a julgar, não ajuda ninguém. Eles vão levar uma cesta básica, por exemplo, da cesta. Ah, mas lá tem um bando de gente que não quer trabalhar. Você não vai dar. Ah, mas lá isso, lá você não faz caridade julgando, porque você não consegue. Não consegue. Pode ver assistência social. Várias assistências sociais da sua cidade. Tem lá uns requisitos e você vai ganhar um não na cara se você não preencher. Por quê? Porque ela te analisa. Aquilo ali não é caridade, aquilo ali é assistencialismo. Não está errado, está certo. Ela tem uns pontos ali que vai te analisar. A caridade ela não faz isso. Porque se ela julgar, se ela fizer qualquer coisa, ela não é caridade, você não vai fazer. Então, justiça, amor e caridade é um crescimento para nós. Nós deixamos de cobrar o outro. A gente não cobra nem a si mesmo, que gabarito tem para cobrar os outros. Né? Então, é todo o aprendizado. Então, a dor da falta do Gabriel, por outro lado, através da lei divina, socorreu tantas outras pessoas. Por exemplo, a Mariângela, do Rio Grande do Sul, que deve estar vendo. Ela conheceu o trabalho da fotografia, o meu trabalho e o trabalho do Gabriel, através desse livro que ela encontrou. A Grazi, que está vendo, ela conheceu o trabalho nosso através do segundo livro do Gabriel, porque ela não achou o primeiro. E assim, muitas pessoas que hoje estão aí equilibradas, tiveram esse entendimento. Porque o Gabriel escreve de maneira simples, é um jovem. Ele não enfeita o pavão. É simples, é o coloquial de um jovem. Eu sempre brinco, se o Gabriel fosse um espírito que escrevesse muito difícil, ia ter que ter outro médium. Né? Eu não tenho tudo isso para ele usar. Então tem que ser algo que eu também possa dar-lhe função, vamos pensar assim. O material que a gente... Porque o médium, gente, uma coisa interessante, o médium, para todos os médios, é igual a prateleira. Sabe o Masterchef? Ah, o que você vai fazer hoje? Bolo. Então você tem 5 minutos para pegar tudo que você precisa no teu bolo, certo? Aí na hora lá, ele vai usar o que ele tem. O médio é 5 minutos. O espírito usa o que está na prateleira do médium. O que está na prateleira do médium, ele usa. Se o médium não tiver informação nenhuma, não vai vir para o papel, não vai para lugar nenhum. Você entende? Nós temos que preparar isso. Com conhecimento do Evangelho, conhecimento das obras. Senão o espírito não vai falar. Jamais o espírito vai escrever de ufologia através do médium, que nem acredita nisso. Não há na prateleira disso. Então, Gabriel, é claro que eu não tinha todo esse conhecimento, mas eu tinha base espírita, eu acreditava que a vida continuava, eu tinha certeza. Então, em cima disso, o que ele diz eu aceitava e vai para o papel. Senão, renega. A gente bloqueia isso na hora. Tem pergunta aí, Bruno? Se tiver, nós já rasga o verbo. O Bruno é meu... que é o negócio? Meu assistente virtual, minha IA. Então a gente vai entendendo o espiritual. E a gente fala assim, mas por que eu tenho que entender isso? Gente, é melhor entender antes de precisar. O Renato, pai do Gabriel, diz assim, se eu tivesse um livro desse, do Gabriel, quando eu passei por isso, eu teria saído do desespero antes. Da falta não tem jeito, porque o luto, gente, o luto é sobre a falta, sobre a ausência. Não existe a palavra superar. A gente não supera a falta de alguém, porque não tem como pôr outro lugar. O luto é você se reconstruir com os caquinhos que sobraram. Você vai se regenerando devagar, e cada um tem o seu tempo. Eu vejo as pessoas que recebem cartas psicografadas, aí os outros dizem assim, faz alguns anos, ah, mas você está chorando, você recebe carta. E daí? Você tinha uma pessoa 100% do teu lado, você falava o que você queria. Hoje você tem um papel, e tem que se conformar e ser feliz. Não, você tem notícias. É diferente. Notícia é uma coisa, estar com a pessoa é outra. O abraço, o cheiro, a voz, o contato, as brincadeiras, né, a intimidade, não vem no papel. Não consegue, é 0,00 do que é a pessoa. Então nós não podemos, você já recebeu uma carta, tá bom. Isso é muito prepotência de qualquer médico pensar assim. É esse assunto que o Gabriel trata. A natureza da volta, a continuidade que é natural, que é um ser humano, a gente diz, o espírito Gabriel Martins. Não, o Gabriel Martins, a pessoa, ele é a mesma pessoa. Espírito nós também somos. Eu sou o espírito,
que agora chama Newton porque deram o nome desse corpo de Newton. Esse corpo chama Newton. Eu vou continuar com esse nome se eu quiser. Posso pegar o nome de outra vida, escolher outro nome. Tanto faz. O corpo, o Newton morre. O Newton vai morrer um dia. O CPF vai ser cancelado, tudo já era. Então, o Newton Stuck morre. O Newton César Stuck morre. O Newton Stuck vai ficar um tempo mais porque está no livro, né? Então permanece o nome, né? Mas o Newton morre. O espírito que anima esse corpo, que eu sei lá o nome que tem, deve ter tido vários, eu continuarei. E chegarei no mundo espiritual como quem está aprendendo uma nova jornada. Vai ter pessoas lá para me agradecer, que se sentiram gratos, como para todo mundo. Vai ter aqueles que se sentiram lesados, que se tiver lá para cobrar. Se eu chegar lá com consciência pesada, eu não vou conseguir permanecer entre os que estão com consciência leve, vou me afastar, vou ficar recluso, vou precisar de tratamento, ou se eu for muito orgulhoso, eu não vou querer uma colônia cheia de disciplina, de organização, e vou para uma região que eu posso fazer o que eu quiser. Deus não joga ninguém das regiões umbralinas. A gente vai porque não aceita a disciplina. Porque eu entendo que quem vai para um umbral, que o André Luiz narra, são os orgulhosos. Só porque não aceita ajuda. Porque a ajuda é oferecida para todos. Então essas elucidações que o Gabriel traz é para a gente se fortalecer para a nossa ida. Eu sempre pensei, é difícil devolver alguém, ser devolvido deve ser pior. Mais complexo. Imagina que eu diga para vocês agora, hoje ninguém mais vai para casa, tá, gente? Vocês desencarnados, vocês não perceberam, mas estão todos desencarnados. Vocês vão na hora enfiar a mão no bolso, não tem celular. Mas eu deixei isso sem fazer, eu não falei o que eu tinha que falar. Como é que vai ficar minha esposa, meus filhos? Meu Deus, vai ser enlouquecedor. Sorte que tem os mentores para acalmar a gente na pasta. Por que isso nós vamos fazer? Ninguém vai falar assim. Fala aí. Adriana perguntou se espírito namora. Namora? É. Espírito faz tudo. E engravida. Está lá o livro do Bacero. Encarnação no mundo espiritual. Tá? Só que as escolhas são organizadas. Você não sai catando qualquer um. Ah, gostei desse, vamos aqui. Não existe a palavra ficar lá. Então, só para entristecer alguns, não existe o ficar. As coisas são por responsabilidades. Eu vou responder essa. Eu vou fazer. É igual? Então, eu vou responder essa. Então as pessoas se escolhem por identidade, por semelhança, por afeto. Entendeu? A nossa testosterona fica na terra. Lá, no livro da Mel, no livro falando na espiritualidade do Gabriel, o livro preto, com o universo na capa, tem um capítulo em que a Mel fala sobre o namoro no mundo espiritual. Um capítulo bem grande, explicando que há. A forma, gente, é menos importante. Sabe quando, por exemplo, a Mel fala isso? Você encontra um amigo, ou a tua esposa, teu namorado, teu marido, e o assunto está tão bom, está tão gostoso, tão leve, está tão alegre que ninguém pensa em sexo. É isso aí. Sexo é necessidade do corpo. Contato é necessidade do espírito. A prima perguntou, na psicografia, depois da triagem, como os médiums sabem quais e quantas cartas irão receber? Vou falar. Na hora que nós estamos acolhendo as pessoas, do lado da Dimas, a Clara, o Daniel, os espíritos estão ali. E eles nos dizem quem é que vai escrever e eu anoto. Porque no final de cada carta eu confiro se o nome está certo. Isso é uma escolha minha. Tá? Você pode ver os médicos, alguns levam a fichinha que a gente faz para a mesa. Eu não gosto de levar. Mas eu anoto ali quem vai escrever para mim. Nem todos que eu anoto escrevem. E às vezes escrevem alguns que não estão ali, para bagunçar bem a cabeça da gente. Mas eu não sei antes. Assim, eu não sei previamente antes. Mas na hora da triagem ali, os que os mentores vão falando, eu já sei sim. Mas a carta psicografada é sempre feita por quem fez a triagem? Ou pode ser pelo outro médium? Não tem essa regra. É muito comum falar com outro médium, porque o espírito é sintonia, gente. O espírito é sintonia. De repente, ele tem. A gente sempre brinca, o Diego recebe muitas pessoas mais maduras, a Carol, todos os bebezinhos quase com ela, e eu estou no meio aí. Talvez que a gente se identifique mais, eles nos escolhem. Porque se o espírito rejeitar o médium, importa, está no espírito do Gabriel.
né? O livro preto aí tem muita pergunta e resposta assim, e ele rejeita, o espírito não tem sintonia. Sabe assim, eu gosto de falar mais para idoso, eu gosto de idoso, me dou bem. Não tenho muita afinidade com criança. Eu não cresci com criança, não tive criança, então não tem muito jeito com criança, nem paciência. Então eu não fui criado, eu não sei. Então, não que eu não recebo, eu recebo um monte de carta de criança, mas você fala, não precisa ser a mesma pessoa. O Vitor Hugo, por exemplo, a Grazi está aí, pode até responder. A Grazi falou que o Edson falava com a Carol e o Vitor Hugo escreveu comigo. Eu perguntei se você faz consulta online. Não, eu não faço nada, eu não faço carta online, até, eu não vou nem conseguir responder todas as perguntas, é quase uma horário, mas eu não faço carta online porque não dá tempo. Pode haver comunicação, mas requer de quem pede muita confiança. Pensa, nós estamos distantes, a internet tem muita informação que se a pessoa pode acessar, e depois a inteligência artificial tem medo de tudo. Medo de tudo, né? Você pergunta, fala tudo. Então, hoje eu perguntei da palestra, que ela montou a palestra para mim, eu fiz outro, não respeito ela. Mas ela montou, eu queria falar sobre caridade, ela montou uma palestra de caridade linda, eu nem ia conseguir fazer tudo aquilo. Mas assim, eu não faço nada pela internet, eu não acho que garante segurança para outra pessoa, mas pode fazer. Quem quer fazer, tem um monte de gente que faz. Tá bom? A Elaine falou que sente muito falta do marido dela e às vezes tem vontade de falar com ele. Perguntou se isso atrapalha. Se ela pode... Não, gente, quem ama, tem uma coisa que a desencarnação faz e a doença também faz. Quando a gente está com alguém que desencarnou ali no velório, na hora, ou descobre uma doença grave, a gente descobre que ama essa pessoa mais do que sabia. E a gente achava que amava muito. E a gente, de onde saiu essa outra parte do amor que eu não tinha percebido? A atenção. O que mantém um casamento é a admiração. Porque tem muita gente separada que se ama, mas não se entende, não se admiram. Então, assim, é normal falar com o ente querido. Todas as coisas boas que a gente emite para eles, chegam para eles. O nosso desespero é nosso. O amor vai chegar até eles. No livro do Gabriel, Falando na Espiritualidade, que é todo esse assunto, ele, falando na espiritualidade, tem 4 capítulos sobre a viuvez, os espíritos que estão lá falando para os viúvos da terra. E é muito bonito que a conexão mantém. Quem se casa, posso casar com outra pessoa? Pode. Eu tenho uma frase, se a gente casar com o viúvo, a gente pode estar levando só o corpo, né? Porque o coração é do outro. Pode ser. Mas imagine assim, gente, a gente ama alguém, nós estamos muito longe. Essa pessoa está depressiva. Se ela tiver alguém do lado que a ajude a viver melhor, não vai nos fazer bem? Agindo sem egoísmo. Claro que vai nos fazer bem. Eu prefiro que a pessoa que eu amo seja com alguém que a ajude na caminhada, do que ela fique se definhando em sofrimento e eu não consigo fazer nada. Então falar com quem ama é normal, é benfazejo. Eu sugiro que faça isso. Existe preparo para o espírito, além do conhecimento de poder escrever? Sim, eu falei no início, o espírito estuda. É porque assim, eu falo para vocês sabem transmitir pensamento para mim? Não sabem, mas eu sei captar. Eu sei captar o pensamento dos espíritos. Então, no mundo espiritual tem que aprender essa telepatia. Como é que eu faço? Como é que eu me aproximo? Como é que eu pego na mão? Porque assim, o espírito que vai escrever, ele entra em mim. Ele lê tudo que está dentro de mim, é como se eu estivesse sem roupa. Todos os meus pensamentos, que eu penso, que eu gosto, que eu acho, ele vai ter acesso. Nem sempre eu quero ele, né? Ser médio é permitir que alguém saiba tudo da tua vida. Fisicamente já sabe, nós somos expostos, mas é mais ou menos assim. Então eu tenho que ceder a um jovem, eu tenho que ceder uma linguagem do jovem. Uma pessoa mais madura, eu tenho que ceder a linguagem da pessoa mais madura. Imagina o nosso pai mais velho, ele sabe falar de amor? Você já viu seu pai fazer uma declaração de amor para sua mãe? Acho que nem ela viu. Porque não era comum. Eu não sei como é que casava. Porque não tinha, não falava, né? Acho que sorteava. Você viu sua mãe falar, seu pai falar? Você já tem quase tempo. Verdade da minha mãe, isso é verdade. O aniversário foi agora. Semana passada, você não me avisou. Aí, ele me avisa o aniversário dele. Que é um mês do meu. Então, quando a gente quer o bem, a gente sintoniza um com o outro.
Precisa adaptar a ideia. Aí um senhorzinho vai escrever aqui, desencarnado, e ele está cheio de amor, porque ele entendeu, expandiu o conceito. Meu Deus, que mulher maravilhosa que eu tinha. Eu tratava bem, eu demonstrava, mas nunca falei, agora eu quero falar. Então tem que aprender como escreve. Como é que escreve? Como é que demonstra eu te amo no papel? Ou você faz assim, faz o emoji, ou você escreve eu te amo. No papel não tem jeito, né? Porque entre nós aqui, te dou um abraço, meu pai, meu companheiro, você sente o meu calor, o meu amor, eu estou do teu lado. Eu escolhi ficar porque eu te amo. Mas quando você vai mandar uma carta, não tem isso. Então você tem que escrever. Uma vez uma mãe me disse, meu filho nunca falou que me amava. Meu marido nunca falou que me amava. Eu falei, mas ele amava, porque ele ficou tantos anos do teu lado. Pressupõe que ele amava. Talvez o Shakespeare tem uma frase assim, não é porque uma pessoa não ame do jeito que você espera, não significa que essa pessoa não te ame com tudo aquilo que ela pode. Há pessoas que amam, mas simplesmente não sabem como viver ou demonstrar isso. Nossa, é a única que eu dei por aí. Acabou? Qual que é o prazo para você mandar a carta? A pergunta é diferente. O prazo para mandar uma carta, gente? Bom, quanto tempo eu devo esperar para pedir a carta? Vamos pensar assim. Eu sempre peço, espera uns 2 meses, né? A pessoa tem um tempo de se organizar. Porque a carta é muito recente, a pessoa também está chorosa, não sabe nem o que dizer. Eu recebi uma carta no último sábado, né? Na sessão dela. Foi muito interessante. O moço escreveu assim, a mulher, fulano, eu não sei nem o que te falar, porque eu não entendo nada aqui. Eu achei tão autêntico. Eu não sei nem o que dizer, eu não entendo nada aqui. Tinha feito 1 mês, 2 meses, 45 dias, uma coisa assim. Então não tem muita informação que passar. Então para pedir, eu sugiro assim, uns 2 meses. Mas pode ir antes do centro para aprender. Recebi com 1 mês. Recebeu com 1 mês, né? Já recebi com 3 dias. Também. Mas depende muito do espírito. Agora, do espírito depende da evolução dele, depende da necessidade da família, porque carta não sou eu que escolho, é por necessidade e dor de quem pede. Conforme a necessidade e a dor, a espiritualidade vai trabalhar, vai preparar esse espírito, vai sustentar ele, vai trazer ele junto, vai dar força para ele, para que ele se prepare. A regra maior é a necessidade de quem pede. Então, assim, as mães recebem mais. Estão despedaçadas? Os pais, os viúvos, porque tem essa coisa assim, devolver um filho é mais difícil que devolver um companheiro. Gente, não tem mais difícil. É a dor do amor, é a dor da ausência, conforme a quantidade de apego. Tem mãe que abandona filhos, vai embora. Então não é mãe igual as outras? O título de mãe não denota amor. Entende? Então a gente tem que entender que eu sempre digo, é a dor do amor, é a dor da falta. É por isso. Vamos encerrar? Eu vou só fechar aqui do livro. Gente, o estudo não livra da dor, mas tira do desespero. Saber para onde nós estamos indo é muito importante. Por que a gente vai na praia? Eu sempre digo isso, e leva a roupa de banho. Porque você sabe que lá é calor, você vai para um lugar de frio, você leva roupa de frio, porque sabe que é frio. Então, se nós estamos todos e a gente sabe que vai desencarnar, eu tenho que saber o que eu levo, o que eu vou usar. E, sinceramente, a gente só vai usar virtudes. É feito do bem que a gente fez. O bem será o nosso advogado em toda parte. É isso que a gente leva. Leitura. Eu estou falando dos livros de Gabriel porque eu sei do bem que eles fazem. É isso. Eu tenho certeza porque eu acompanho isso. E é uma obra que eu indico para qualquer pessoa e não precisa ser espírita. Tá? Agradeço a todos. Vou fazer a oração aqui final. Vocês. Convido a todos daqui, de casa, para se concentrar aí. Nós vamos pensar em Jesus, vamos fechar os olhos aqui. Façam mesmo se puderem. Senhor Jesus Cristo, Mãe amada Maria Santíssima, amigos da espiritualidade maior, familiares, eu agradeço o vosso amor, a vossa presença, a vossa luz em nossa vida, os bons pensamentos inspirados. Agradeço, Senhor, a família que o Senhor nos permite conviver. Agradeço o trabalho que nos mantém dignos, honestos, felizes. Agradeço os amigos que nos envolvem. Agradeço os pensamentos e a instrução espiritual que não nos falta. Agradeço todas as oportunidades boas. Agradeço pela prosperidade que nos envolve, pela luz. Senhor,
eu sei que tu segue conosco, que o Senhor nos ampara e que as leis do nosso Pai maior nos guiam exatamente para que nós possamos seguir em nossa evolução espiritual. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Muita paz. Que assim seja. Muito obrigado.